Você já parou para pensar que a maior novidade da segurança do trabalho nos últimos anos já estava rodando na prática há mais de 2 décadas? No vídeo de hoje vamos provar que a NR10 de 2004 não apenas conviveu em harmonia com o GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, da NR01, mas ela literalmente antecipou toda a sua estrutura de gestão. Se você acha que o gerenciamento moderno de riscos começou com a reforma da NR01 em 2020, prepare-se para olhar para a NR10 com outros olhos. Vou te mostrar que os 4 pilares fundamentais do GRO, antecipação, identificação, avaliação e controle de riscos, já eram a espinha dorsal da segurança em eletricidade desde 2004. Se você é profissional de SST, engenheiro, eletricista ou gestor, este conteúdo é importante para você entender a raiz da gestão de riscos. Como assim, Alexandre? A NR10 de 2004 é de 2004, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, e seu consequente Programa de Gerenciamento de Riscos aparecem na NR01 em 2020. São 16 anos de defasagem. Respondendo de forma sintética, a NR01, publicada em 2020, não exigiu nenhuma alteração na então NR10. Podemos dizer com absoluta certeza que a NR10 de 2004 estava sintonizada com os recursos exigidos pela então nova NR01. Se é verdade, vamos verificar. O Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, GRO, e o Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR, da NR01 têm como princípios fundamentais a antecipação, identificação, avaliação e controle de riscos. Isso já estava profundamente enraizado no texto da NR10 de 2004, o Relatório Técnico das Inspeções Atualizadas, exigido no item 1024. A linha G é um diagnóstico de segurança e o cronograma de adequações é um plano de ação robusto focado na eliminação ou mitigação dos riscos elétricos e adicionais. O relatório técnico cumpre as funções de antecipação, identificação, avaliação e controle de riscos. Desde 2020 até hoje, os profissionais de saúde e segurança do trabalho, SST, aplicavam o texto da NR10 de 2004 de forma integrada à NR01 sem nenhum problema. O inventário de riscos elétricos produzido pelo relatório técnico das inspeções atualizadas abastecia o programa de gerenciamento de riscos nos aspectos de intervenção na instalação elétrica. Nenhum conflito, ambos os regulamentos falavam a mesma língua e têm o mesmo objetivo, a da prevenção e controle dos riscos, na origem desses riscos. O GRO da NR01 se baseia em um ciclo dinâmico de eliminar perigos elimináveis, identificar perigos, avaliar riscos, classificar riscos, implementar medidas de controle, monitorar as medidas adotadas e rever as medidas necessárias. O item 1021 da NR10 de 2004 obriga o uso de ferramentas de análise de risco em toda intervenção antes de agir, integrando não apenas o risco elétrico, mas também os riscos adicionais, altura, espaços confinados e outros, exatamente como o GRO prevê, ao exigir uma visão de todos os riscos existentes no local do trabalho, onde o trabalhador ocupa, são os riscos ocupacionais. As atividades em instalações elétricas, notadamente na geração, transmissão, distribuição, na sua maior parte vem acompanhada de riscos outros não elétricos. Uma linha de transmissão em torres traz sempre o trabalho em altura. Serviços em instalações subterrâneas é sempre acompanhado por trabalho em espaço confinado. Um serviço em uma subestação de alta tensão muito provavelmente estará a céu aberto, sujeito às condições climáticas locais. E assim é, lembrando que o assunto é segurança e que uma eventual morte no serviço, devido a uma queda de altura, produz as mesmas consequências indesejáveis de uma morte no serviço devido a um choque elétrico. A NR10 de 2004 abraça os chamados riscos adicionais, riscos não elétricos. É importante lembrar que em 2004 não existia a norma regulamentadora de trabalhos em espaços confinados, NR33.
sendo sua primeira publicação em 27 de dezembro de 2006. 2 anos após a publicação da NR10 de 2004. Também não existia a norma regulamentadora de trabalho em altura, NR35, sendo sua primeira publicação apenas em 27 de março de 2012, 8 anos após a publicação da NR10 de 2004. Assim, a NR10 de 2004 trouxe para o ambiente regulamentador, de forma inédita, esses e outros riscos eventualmente existentes no local da intervenção. Uma das regras de ouro do GRO da NR01 é a ordem de prioridade das medidas de controle. Item 141, cabe ao empregador, a linha G, traz essa ordem de prioridade. 1. Eliminação dos fatores de risco. 2. Minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva. 3. Minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas administrativas de organização do trabalho. E 4. Adoção das medidas de proteção individual. Na NR10 de 2004 temos 10281. Em todos os serviços executados em instalações elétricas, devem ser previstas e adotadas prioritariamente medidas de proteção coletiva. 10282. As medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente a desenergização elétrica. Assim, a desenergização é medida de proteção coletiva primeira. Em 1051 temos: somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para o trabalho e segue as etapas operacionais de desenergização. Então, primeiro, desenergização. E ela basta, já que o trabalho está liberado. Nenhuma outra medida de controle é necessária, já que o perigo elétrico está eliminado, enquanto a instalação permanecer desenergizada. Onde não há perigo, não há riscos. Ninguém nunca levou um choque elétrico onde não havia energia elétrica. Observe, a desenergização elimina o perigo elétrico. Outros perigos e seus riscos associados há de serem levantados, analisados e controlados com as medidas pertinentes. Em 102821 da NR10 de 2004, temos que, na impossibilidade de implementação do estabelecido no subitem 10282, que é a desenergização, devem ser utilizadas medidas outras de proteção coletiva, deixando claro: primeiro, desenergização; segundo, medidas de proteção coletiva. No item 10291, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individual, específico e adequados às atividades desenvolvidas. No texto da NR10 de 2004, não existem medidas administrativas e de organização destacadas das demais medidas, mas lá estão diluídas pelo texto: procedimento de trabalho, permissão de trabalho, treinamentos, autorização, trabalhos não realizados individualmente. São todas medidas administrativas e de organização. É uma questão histórica. Em 2004 ainda não se enxergavam as organizações como uma estratégia de medidas, à parte das demais medidas. Outras características ainda são comuns a NR10 de 2004 e a NR01 de 2020. Fica como desafio você encontrá-las. É perfeitamente razoável afirmar: antecipou o GRO e o PGR da NR01 de 2020. Ela funcionou como um laboratório, um balão de ensaios bem sucedido para o que viria a ser a Política Nacional de Gerenciamento de Riscos 16 anos depois. A NR10 de 2026 traz novidades, nem tanto nesse aspecto de GRO e PGR, mas sim em outros aspectos. Assunto para vídeos futuros. Clique nos cards e conheça outros de nossos vídeos. A NR10 é uma lista de ação a serem tomadas caso vivido em campo, parte 1 e parte 2.